o STF chega a uma definição daquela ação ADI 5090 que falava sobre a correção do FGTS, e a base principal era o quê? Era que a correção pela TR estava sendo bem inferior à inflação e em alguns momentos ela chegou a ficar zerada, e por isso eles queriam a decretação de constitucionalidade. Mas o Supremo, agora julgando isso, ele teve uma modificação, apesar de ser uma ação de 2014, ela estava em tramitação até agora e entrava, saía de pauta, pedia vista e tudo mais, e agora parece que terminou essa questão. Será que terminou bem para os trabalhadores, para aquelas pessoas principalmente que entraram com ação visando a correção de períodos anteriores em que elas tiveram depósito no fundo de garantia e foram prejudicadas com essa situação? Vamos falar um pouquinho sobre isso, refletir sobre a determinada decisão do Supremo que aconteceu ontem. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Mas esse julgamento que todo mundo esperava já vinha sendo negociado entre as autoridades, governos, né, Caixa e até centrais sindicais. E aí toda essa situação já teve algumas reviravoltas, nós temos vídeo no canal falando sobre isso. Mas o importante é que, apesar, né, de ter várias decisões, a decisão principal foi que a correção do FGTS garanta no mínimo a inflação. No mínimo a inflação. E como é que vai funcionar isso? Vai continuar fazendo a TR, né, aquela mesma situação de correção, distribuição de lucro, verificado naquele exercício que aquilo ali atingiu a inflação, sem problema nenhum. Verificou-se que não atingiu a inflação, aí o Conselho Curador do FGTS vai determinar uma forma de compensar. Então, o que vai acontecer é que vai valer sempre o mínimo a inflação, mas vai se continuar aplicando as regras atuais e verificando o resultado. Se o resultado for inferior, tem que complementar. Se o resultado for superior, está tranquilo. Mas nós sabemos que isso nem sempre funciona assim, né? Se o pessoal entrou com uma ação na justiça, ao longo dos anos, nós vimos que a perda dos trabalhadores foram grande. E aí isso vai valer agora depois da publicação do julgamento. E aí vem aquela pergunta que eu fiz anteriormente, que era talvez o mais importante: ganhar a correção era importante? Era. Só que não vai valer para trás, para o passado, vai valer para frente, né? Então, somente os trabalhadores que tiverem saldo no FGTS, eles vão ter a possibilidade de conseguir essa melhora, né? Esse novo rendimento, essa nova forma de correção. Os trabalhadores que tiveram saldo passado, eles não vão ter a correção. E era justamente aquilo em que a população, a maior parte da população, entraram, né, com os processos na justiça para obter essa correção daquele período que eles tiveram perda. E o mais interessante é que participaram desse acordo, né, dessa situação toda que foi proposta ao Supremo, né, porque não foi uma decisão em que não ouviram as partes, né, para tentar uma conciliação. As centrais sindicais, elas não se manifestaram a respeito disso, com relação a tentar garantir essa questão, porque as pessoas tiveram perdas, né? Quem teve situação lá para trás, né, teve saldo, mas já sacou, já se aposentou e tirou, naquele período em que o saldo ficou depositado, teve perda, teve várias pessoas com perda, estimaram as perdas bilionárias, né, se fosse uma ação que o Supremo fosse dar ganho de causa para os trabalhadores. Mas no final das contas, nós vimos uma solução que o pessoal estava querendo, que era corrigir no mínimo pela inflação, perfeito, beleza, o ganho. Mas e para trás, que as pessoas tiveram prejuízo? Esquece, né? Para trás não teve esse ganho de causa, para trás foi esquecido, não tem correção, e a maioria dessas ações, elas não vão dar em resultado nenhum para aquelas pessoas que objetivavam ter a correção das suas perdas. E aí eu pergunto para você, se isso fosse julgado com relação a uma empresa, o resultado seria o mesmo? Nós ficamos praticamente, vamos dizer, com essa decisão, vendo que quando há em relação a uma ação, em relação ao governo, as considerações, as fundamentações são sempre diferenciadas com relação ao mesmo julgamento com empresas. Nós vimos que quando é empresa, o Supremo ele não perdoa, ele
dá aquela decisão sempre contra a empresa ela tem que cumprir independente de ter condição ou não. Já no caso do fundo de garantia, são várias outras situações que envolvem isso, né? Principalmente vai quebrar o sistema financeiro, vai encarecer o financiamento, esse dinheiro tem que ficar lá para o trabalhador, mas ninguém sabe que o governo, ele durante muito tempo, ele ganhou dinheiro em cima do FGTS dos trabalhadores, porque ele não distribuiu o lucro todo, não distribuiu uma quantidade, um percentual suficiente, e a correção que dava durante o ano, a correção ficava abaixo da inflação. E aí, vocês acharam que esse julgamento foi justo? Foi um julgamento que atendeu aí, no mínimo, a expectativa dos trabalhadores? Ou simplesmente fez uma correção para o futuro e deixou, né, a maioria das pessoas frustrada? Um grande abraço e até o próximo vídeo.